Ative o sino das notificações. Então, pessoal, ao longo dos séculos, muitos estudiosos, né, numerosos estudiosos, pesquisadores de religião comparada e mitologia, eles têm afirmado que uma das maiores influências ali na fé cristã foi a do Antigo Egito, realmente, né? Então, os egípcios e seus sacerdotes sustentavam ali a sua religião, né? E, de fato, muitos egípcios, especialmente os sacerdotes, eles eram tão devotos em sua própria religião quanto os mais piedosos entre as religiões atuais, né? Entre nós, hoje em dia, atualmente, né? E essa fé, ela não era, assim, algo, assim, não era isolada ou passageira, né? A religião egípcia, ela era extremamente difundida e possuía uma antiguidade ali sem paralelo no mundo conhecido daquela época, né? Então, como o historiador grego Heródoto, ali de 484 a 425 antes da Era Comum, né, ele escreveu ali em suas histórias, há quase 2.500 anos, que os egípcios eles eram religiosos em excesso, além de qualquer outra nação no mundo. Ele fala muito sobre isso nos livros dele, né? Então, apesar da depreciação e da rejeição, então a realidade ela permanece que os muitos mitos e rituais egípcios, incluindo numerosos deuses, deusas, orações e hinos, né? Não eram ali obscuros e ignorados, né? Mas eles eram realmente conhecidos por milhares de pessoas naquela época, né, durante um período de tempo. Então, foi bastante disseminado esses cultos, né, esses rituais. Então, esses sagrados motivos egípcios, eles incluíam ali, por exemplo, a sacralidade da cruz, né, que inclusive havia uma cruz lá, a cruz Ansata, né, ou Ankh, muitos chamam de Ankh, a mãe virgem que deu à luz ali o filho divino, no caso de Ísis e Horus, aquela gravidez sobrenatural, uma concepção ali sobrenatural. Vou já mostrar algumas iconografias relacionadas a isso, que alguns pesquisadores defendem, e um homem divino que ensinou na Terra, liderou 12 seguidores. Ela vai falar, a Murdoch vai falar muito sobre isso ali, no livro dela, nesse livro Cristo no Egito, né, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, tudo isso ela vai atribuir aos, como é que eu posso dizer, ao Horus também, né, ao Horus, ao Osíris, e muito vai ser atribuído aos Serapis também. Uma coisa, professora, que, desculpa te interromper, perdão, que uma coisa que eu acho importante falar para a nossa audiência é o seguinte, quando eu assisti lá atrás, tem quase uns 10 anos atrás, aquele Zeitgeist, né, aquele documentário daqueles jornalistas, ali eu estava graduando em teologia na época, e muita coisa que, já lá atrás, que falou naquele documentário, muita coisa, eu falei assim, olha, tem coisa aqui que eu sei a fonte. Eu falava para os amigos da igreja assim. Falei, tem coisas aqui... Aí eu falava, né, o que era? Que eu não posso afirmar porque eu não sei a fonte. Aí eu vi um monte de gente lá atrás, já em blog, tinha muita cultura do blog antes do YouTube, refutamos. Mas só que a galera não prestou atenção que o, entre aspas, documentário, ele nunca se propôs a mostrar as fontes. Ele se propunha em dar informação. Toma. Jogar a informação. Aí, com os amigos que era próximo, na época eu nem sonhava em ter canal no YouTube, nem imaginava que o YouTube ia se tornar o que se tornou. Aí, os amigos próximos, eu já tinha algumas literaturas em PDF no meu computador. Aí eu mostrava, olha, não, a fonte é isso aqui, ó, porque o livro é em inglês, você tem que pesquisar em inglês. Na época a internet era não era nem o que é hoje, era horrível, o pessoal ia pesquisar nada. Mas hoje, por exemplo, a gente tem muito informação na internet de achado arqueológico, de escrita hieróglifa, né? Hieróglifa, né, professor, que se fala? Hieroglífica. Hieroglífica,
demonstrando isso que a professora está dizendo. E é claro que ela vai aprofundar aqui para gente. Mas eu achei importante falar isso, porque eu vi que alguém falou sobre o Zeitgeist em algum momento aqui no chat. Aí eu fiquei... eu falei, pô, vou aguardar o momento oportuno aqui. Foi o Paulo, foi o nosso amigo Paulo. Aí eu falei, pô, vou aguardar o momento oportuno para isso, porque é exatamente o que ele está falando. Ó, o filme Zeitgeist, se não me engano, usa essa autora no conteúdo. Então, na época, eu via muito blog que dava referências de algumas obras da autora e de outros mitólogos também. Mas isso não tá no filme. No filme, o cara só liga a metralhadora de falar e vai embora. E vai. Então, é só para lembrar isso também. Então, muita gente, por exemplo, que refutou lá atrás vai ter uma tristeza hoje em dia. Porque hoje a gente pode encontrar as fontes. Porque muita coisa estava fora. Nem se falava de zoroastrismo no Brasil. Não se falava de Aion. Ninguém, a maioria das pessoas nem nunca tinha ouvido falar. Só quem realmente se graduava em universidade federal e coisa e tal, em teologia, ou ia para antropologia, arqueologia, e ficava dentro de áreas específicas, como cultura grega, cultura romana, por exemplo, para falar do mito de Aion, que é um exemplo que eu estou dando. Egito, menos ainda. Hoje em dia no Brasil, como a professora Érica, tem outros profissionais no YouTube e fora do YouTube trabalhando muita informação sobre arqueologia egípcia e egiptologia. Mas a verdade tem que ser dita, não existia isso aqui no Brasil. Existia dentro da faculdade, da universidade. Para o público leigo, para fora, era só aquelas enganações do History Channel, entendeu? Inclusive, se acabou, né? History Channel hoje não tem mais condições de assistir, acabou-se, né? Discovery, aqueles canais que antes tinham os documentários legais, hoje em dia se acabou. É só mesmo muita pseudagem. É tudo para ganhar dinheiro, né? É o que dá dinheiro, né? Infelizmente, é o que dá dinheiro, né? Eu tenho que falar a verdade, é o que dá dinheiro. Mas pode continuar, professora, desculpa te interromper. Não, pode ficar à vontade. Precisa. Eu não estou olhando muito para o chat, porque senão eu perco o foco da explanação. Então, pessoal, embora muitas vezes fossem considerados mistérios, vários desses conceitos importantes, eles estavam, sem dúvida, na mente de muitas pessoas, na época em que a religião cristã apareceu ali nessas mesmas áreas ali do Mediterrâneo. Oi, Josh, boa noite, bem-vindo. Então, conforme ali apontado, inclusive por um renomado egiptólogo suíço, doutor Eric Hornung, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Hornung, professor emérito ali de egiptologia na Universidade de Basel, os mistérios egípcios, eles não eram necessariamente segredos, segundo ele afirma, né? Mas eles eram, de fato, realizados muitos ali em público, como, por exemplo, a peça anual ali da Paixão do Deus Osíris, né, que essa escritora, a Dani Murdoch, cita nesse livro também, Cristo no Egito, tá bom? Então, a participação de grandes massas da população era necessária ali nesses chamados mistérios. Então, assim, esses mistérios, pessoal, eles eram particularmente conhecidos ali pelos responsáveis ali da criação da religião, os padres, né, tinham conhecimento, né, que estudaram ativamente, imitaram outros sacerdócios em suas fabricações, né, nas reciclagens mitológicas, sabendo o que sabemos sobre ali o sacerdócio e a fabricação da religião, e observando os paralelos óbvios entre a religião egípcia e o cristianismo, né, parece assim insincero sugerir, de fato, que o cristianismo representa uma revelação única divina, uma revelação divina única para um pequeno grupo ali de pessoas na minúscula área ali da Palestina, ali a Judéia na época, né? Enfim, a gente sabe que o cristianismo ele foi uma construção, envolveu vários mitos, né? Vários pontos importantes de culturas mais antigas, né, mitologias, religiões, toda a construção ali que se deu a nível de Império Romano Flaviano, né, a construção, eu costumo dizer, a construção do cristianismo romano, do Jesus romano,
né? Aí a gente tem vários pontos. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.